Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Eu ontem li com os irmãos João 16, do versículo 22 ao 33, e fiquei de pontuar hoje com os irmãos algo dentro desse trecho, além do que nós falamos ontem, né? Só para lembrar os irmãos que o livro de João é um tratado teológico. Se você quer conhecer teologia, o que é teologizar? Teologia não é bicho de sete cabeças, não, é pensar sobre Deus. Teologizar é pensar sobre Deus. E as pessoas dizem assim: cada cabeça tem um mundo, né? Cada um vê Deus de um jeito, cada um entende Deus de uma maneira. Aí isso é verdade. Mas não é certo se pensar qualquer coisa de Deus e ter como verdade sem o crivo da Escritura. Ou seja, um instrumento que faz nós termos o conceito certo de Deus e temos certeza de como Deus faz, como Deus é, o que Deus quer, a vontade de Deus, enfim, as coisas certas de Deus. Porque as pessoas pensam cada absurdo de Deus, uns para mais, outros para menos. Tem gente que acha que Deus não bota no leito, já tem gente que acha que Deus é tirano, não é? Então, para dosar, ou seja, para pensar sobre Deus como realmente se deve pensar, para crer em Deus como realmente se deve crer, Jesus chama a uma convergência à Escritura. Neste Evangelho de João, por isso que João diz, registra as palavras de Jesus lá no capítulo 7 do seu livro, quando Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura. Então, se você quer ter uma noção dessa relação do divino com o humano conosco, uma sugestão: no Velho Testamento, o livro de Jó. Você lê o livro de Jó. Jó lê mesmo com atenção, com carinho, com cuidado. E se você quiser ter essa teologia, esse conhecimento de Deus no Novo Testamento, claro, a Bíblia toda fala disso, mas especificamente falando do livro de João. O livro de João, o Evangelho segundo escreveu São João. Amém? E esse capítulo 16, ele é tremendo para inclusive esclarecer muitas coisas acerca da pessoa de Jesus, que não é uma segunda pessoa divina. Ele é Deus presente na terra, ele é Deus em forma humana. Louvado seja o nome do Senhor. E esse capítulo 16, ele é uma pérola, sabe, irmãos? Ele é uma pérola. O trecho que nós lemos ontem, por exemplo, do versículo 22 ao versículo 33, quando Jesus fala de uma situação futura em que a nossa alegria será completa, Jesus diz que não nos falará mais por parábolas, mas abertamente falará acerca do Pai. E ele diz no verso 26: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei a vós, que não rogarei por vós ao Pai. Sabe por quê? Porque vamos estar diante dele. Vai se abrir os olhos de muita gente que ainda não se abriu para o fato de que Jesus é Deus. Jesus vai dizer, como disse a Filipe: há tanto tempo estou convosco
e ainda não me conheceis? Quem vê a mim, vê o Pai. Louvado seja Deus. Jesus vai falar assim. Aí ele está falando sobre essa situação futura. O que acontece? Um milagre acontece na mente, na cabeça dos discípulos, que aí eles disseram assim: cremos que saíste de Deus. Aí Jesus lhes responde dizendo: credes agora? Quando Jesus estava falando com eles, a mente deles foi aberta, igual aconteceu no caminho de Emaús. Lembra do episódio do caminho de Emaús? Quando Jesus, depois de andar com os discípulos tal, Jesus vai andando e conversando com eles, eles nem se apercebem que é Jesus. Aí eles convidam Jesus como estrangeiro, como um peregrino, para ficar com eles. Aí Jesus vai. Quando na ceia Jesus parte o pão, eita, que momento glorioso. Aleluia. Ele se apercebe: Senhor. O Senhor já se desencanta, né? Ou se encanta aos olhos dele. Eita, rapaz, era o mestre. Era o mestre. Por isso que o nosso coração ardia quando ele falava. A Bíblia diz que naquele momento o entendimento deles foi aberto. Ponto, foi o que aconteceu aqui no capítulo 16. Glória a Deus. Então, essa verdade que Jesus é Deus é que deve fazer com que nós nos apeguemos mais a Jesus, sabe, irmãos? Porque por muita gente não entender que Jesus é Deus, não se apega a ele. Por muita gente não entender que Jesus é Deus, abre mão de Jesus. Abre mão de Jesus. Eu estava observando que isso existe muito, obviamente, do lado de fora do segmento evangélico, do lado de fora da igreja evangélica, ou seja, na vida de quem não é convertido ao evangelho. Mas, infelizmente, algumas pessoas que supostamente convertidas ao evangelho têm aberto mão de Jesus. Por que tem aberto mão de Jesus? Só pensando direitinho. Ou não tem juízo bom, né? Ou não tem noção de quem é Jesus. Porque a pessoa abre mão de Jesus, que é tudo, que é o Todo-Poderoso, só não tendo ou bom juízo, ou não tendo conhecimento de quem realmente é Jesus. Eu quero terminar o programa de hoje dizendo isso a você: não abra mão de Jesus. Mas para não abrir mão de Jesus, é preciso conhecê-lo mais profundamente. Aí a sugestão: leia o Evangelho de João. Em ler o Evangelho de João, ore, para que nada faça você desistir de Jesus. Eu achei bacana o testemunho aqui do irmão: pastor, eu não passei na seleção. Não é? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui o testemunho dele. Pastor, eu estou na escuta, não passei na seleção, mas Deus fez a sua vontade. Essa declaração dele é basicamente do tipo assim: mas eu não desisto por causa disso, de Jesus. Era o que ele mais queria: mudar de empresa, ser promovido, buscando suas melhoras. Se preparou, foi avaliado, fez seleção, passou nas 2 fases da seleção, né? Teve a última fase na quarta-feira da seleção, a última etapa com a pessoa que podia contratá-lo, né? Mas aí ele dá a notícia aqui: Senhor, pastor, estou na escuta, não passei na seleção, mas Deus fez a sua vontade. Isso é basicamente uma declaração do tipo: eu não vou abrir mão de Jesus por causa disso. Não é? Louvado seja Deus. Aí Deus, vendo isso, irmão, Deus honra e faz coisa melhor.
Deus tem coisa melhor para você. É só você não abrir mão dele. Amém? E não abra mão de Jesus por nada não. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção com o pastor Amaro Correia.